Glória a Deus. A paz cristocêntrica a todos. Amém? Que bom que você está aqui. Não é do nosso costume dizer assim, né? Mas diga para a pessoa que está próximo de você, você é um vaso renovado. Você é um vaso transformado. Cristo te transformou num vaso novo. Como foi dito, como foi cantado aqui através da oração cantada. Vamos falar com Ele mais um pouquinho. Te convido a fechar os teus olhos e orar junto comigo. Amado e glorioso Pai, na Tua bendita e maravilhosa presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio de sermos tão amados pelo Senhor. Te agradecemos o privilégio de estarmos aqui com a honra do Teu nome, ó Pai, falando mais uma vez em Teu nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio de fazermos parte do Teu reino, reino de amor e de justiça. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que já foi dito até agora aqui, ó Pai, através da abertura, através da oração cantada. Obrigado, ó Deus, por Tua tão doce presença. Agora, Senhor, nos conduza a aprendermos da Tua palavra, a renovarmos a nossa mente na verdade da Tua palavra, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala aos nossos corações, ó Pai, que esta palavra seja uma semente lançada em uma boa terra e frutifique e dê fruto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Amém? Está feliz mesmo? Então vamos todo mundo levantar e pular. Olha só, são felizes tímidos, né? Dependendo do lugar, já bati a cabeça lá em cima, né? Glória a Deus. Mas eu sei que a alegria de vocês é uma alegria contida, né? Amém. Nós vamos passar um vídeo. Espero que o som nos ajude aí hoje. Nós já passamos alguns vídeos aí e foi meio difícil, né? Mas parece que hoje vai dar certo. Eu sou pai solo e eu tenho 12 filhos por adoção. E eu sou pai do João, Daniel, Alexandre, Leonardo, Pedro, Jocilã, Marcos, Luciara, Vitória, Johan, João Pedro e Davi. 12 filhos. Até eu fico assim meio... E eu não tenho nada de anjo. Eu não sou caridoso por ter adotado. Não é caridade, é paternidade. Caminho do destino, de vontade de Deus, eu fui ser enfermeiro no abrigo. E eu conheci as crianças, tive contato e comecei a colocar o projeto, o processo em andamento, em pauta, né? Que foi as minhas adoções com o meu primeiro filho, João. E João tinha um irmão. E eu trouxe o João e eu fiquei muito sentido de ter deixado Daniel lá. Questão de meses. E eu trouxe Daniel. Daniel e João eram irmãos biológicos de Alexandre. Um belo dia a gente recebeu um convite para ir ao aniversário de Alexandre no abril. E me penalizei no meu coração por saber que o irmão dos meus filhos estão lá e que ele poderia se tornar meu filho. Voltei e falei que eu queria adotar Alexandre. Como são adoções tardias, no contexto dos meus filhos, se chamam adoções de crianças inadotáveis. Então, depois de habilitado, a burocracia é menor. Mas como se trata de uma criança, de um adolescente de 14 anos, de 15... a necessidade dele é muito grande de ter uma família, ser inserido no contexto familiar. E quando eles são negros, as possibilidades são muito menores. Porque o brasileiro ainda prefere adotar crianças, bebês, meninas, né? As estatísticas dizem que a preferência do brasileiro é por adoção de meninas. Aí eu adotei Alexandre. Agora você imagina eu, pai solo, com 3 filhos, não me contendo, levando amigos meus para conhecer os acolhimentos, conheci Leonardo. Leonardo tinha um sonho de ser jogador de futebol. Aí Leonardo veio... Leonardo foi fazer teste no Botafogo, pegou o avião, fomos de avião para Aracaju para Leonardo jogar lá. Leonardo, por conta própria, sentiu muita saudade da gente e voltou. Leonardo tinha um irmão chamado Pedro também no abrigo. A gente investiu em muito amor com ele, carinho, e veio Pedro, o irmão de Leonardo. O contexto é não separar os irmãos. Fui trabalhar depois no município vizinho, como coordenador do acolhimento do abrigo da cidade vizinha. Quando eu cheguei, eu conheci o Jocilã. No mesmo dia que eu cheguei, menino dócil, com um sorriso bom. Eu falei, meu Deus, esse menino pode ser meu filho. E eu fiz muita amizade com a mãe dele, Dona Dilma. Mas Jocilã deixou os irmãos João Pedro
e o Josilano, na época, que chamava, que é meu filho Davi hoje, porque na adoção ele mudou de nome. E na pandemia, como eles não tinham pretendentes no Brasil para poder adotá-los por causa da idade, eles iriam para adoção internacional. E a dona Dilma, que ficou muito minha amiga e deixou o Josilano vir para cá na época, antes do processo de adoção, iria perder o João Pedro e o Davi também, para adoção internacional. E o que acontece muitas vezes nas casas? A mulher sofre violência doméstica, o conselho tutelar protege as crianças e a mulher continua no Senado. Ela ainda perde os filhos. E eu fiquei muito penalizado de saber que a dona Dilma perderia os filhos. Porque Josilano, meu filho, veio falar comigo: pai, a tia do abrigo falou para mim que meus irmãos vão para adoção. E se eu não encontrar ninguém no Brasil, eles vão para adoção internacional. Fui no judiciário, lá da cidade das crianças, pedi a visitação e adotei. Trouxe meus filhos para poder ficar junto do irmão e, paralelamente, Dona Dilma também não perderia os filhos. E a gente mantém esse contato com ela hoje. Os meus filhos todos têm contato com a família biológica, saudavelmente e administrado com a liberdade por mim. Eu não vou negar ao meu filho o direito de querer ver mamãe, nem que seja pela rede social. Se for saudável, eu não vou negar e eu autorizo. Nos tornamos uma grande família. As despesas vão aumentando, de muita roupa, lavar muita roupa, comprar muita comida. As despesas vão aumentando. Um belo dia, abro o meu Facebook, o meu Messenger, recebo a mensagem de Marcos, que é amigo dos meus filhos do primeiro acolhimento, amigo do Pedro, do Leonardo, do acolhimento. Oi, pai, tudo bom? É porque só você que adota criança grande. E você já adotou assim mesmo, Alexandre, que é preto, e eu sou preto, e ninguém adota criança preta. A gente vê os nossos amiguinhos menores e brancos, e a gente não adota. Ninguém não adota criança preta. Sabe que você podia me adotar? Falei, meu Deus, não estou acreditando que eu estou vendo essa mensagem. Só que o Marcos era irmão da Vitória e da Luciana. Como deixar as meninas lá? Pedi ao juiz a visitação de Marcos, Luciana e Vitória, os 3 irmãos, e vieram comigo de uma vez. Muita coisa, aprendi a fazer um montão de coisa, salgadinho, bolo, aprendi a exercer até um pouco da minha maternagem também, né, porque o contexto todo pede, né, de pai solo, e adotei. Aí vem, amigos, a maior fatalidade da minha vida. Todo ano de beira-mar, eu nunca deixei meus filhos na beira-mar sozinho, igual minha mãe, como minha mãe cuidava da gente. E ficava fazendo louco, olha o fundo, igual o pai e mãe fica doido na beira-mar. Todos maiores de idade, já com a namoradinha. Eu disse pra mim também, né, assim, não vou ficar na beira-mar expondo com essa gritaria assim, né. E o único ano que eu dei essa liberdade de irem, o meu filho não voltou, foi com banho de mar com minha mãe, não voltou, morreu afogado. E eu fiquei muito mal, muito mal. Meu filho Alexandre, meu terceiro filho Alexandre. Para mim foi terrível de perder um filho, que eu senti culpa. Foi devastador na minha vida de perder meu filho. E engraçado que eu tinha esse medo de perder um filho e parece que isso concretizou, sabe? Aí aquele luto muito ruim, e eu ganhei o hábito de ir ao cemitério, levar flores. Porque me dava uma sensação de proximidade de ir ao cemitério. Eu me arrumei para ir ao cemitério, um sábado de manhã, um sol devastador, calor. Aí passo pela copa, vem um vento, e me pede para eu não ir ao cemitério. Você não vá ao cemitério, vá no abrigo, vá no acolhimento, vá no orfanato. Entendi tudo, aquele vento, entendi aquela voz, entendi tudo. Adivinha o que aconteceu? Encontrei meu outro filho. Encontrei meu outro filho numa atmosfera de uma verdade, de uma cura, de uma emoção tão gratificante para mim assim, da vida, sabe? Eu me senti tão agraciado, porque ele já tinha 15 anos, ia fazer 16, negro, uma criança totalmente fora do perfil de adoção. E eu conversei com ele e eu perguntei se ele tinha vontade de ter uma família, ele falou que tinha. Aí eu perguntei assim, e sua data de aniversário? Qual o dia que você faz aniversário? Aí eu faço aniversário dia 11 de abril, no dia do aniversário do meu filho que faleceu. Aí eu entendi mais ainda. Aí eu adotei o Han. E aí já concretizei a minha 12ª adoção. Estou vivendo assim o pós-adoção, né? É meu filho mais rebelde. Ele veio mesmo para me curar mesmo do luto e da dor e da fragilidade do meu coração. São meus filhos que me curam o tempo todo. São eles que me dão identidade. Eu não sou mais o Anderson, eu sou o pai dos 12, né? Algumas pessoas fazem maldade, alguns comentários maldosos. Adotou só meninos. Essa família existe mesmo? Adotou para se aparecer? Isso existe mesmo? E é quando até pessoas profissionais despreparados, que eu preciso gritar, bater na mesa, escola, cara, professores, sabe, duvidam da nossa família. Eu falei para a escola assim, faz a festa da família, /Dia das Mães, meus filhos não têm mães. As pessoas têm medo de adotar um adolescente e ele se tornar rebelde. Quantos filhos biológicos se tornaram rebeldes? E ainda que eu tenha um filho com caráter ruim, ele vai deixar de ser meu filho.
não consigo entender isso, né? Eu adoto uma criança com 6, 7, 8, 9, 10, com 14, com 15, ele começa a beber, ele começa a usar droga, ele começa a fazer coisas horríveis. Eu não vou concordar e eu vou para o enfrentamento com ele, eu não vou dizer porque eu sou o pai dele. Quando você tem um filho biológico, que ele começa a se envolver com coisas ruins, que ele começa a usar droga, que ele começa a quebrar o protocolo da família, que a família institui, vai fazer o que com esse filho? Ah, não deu certo a minha maternidade, minha paternidade. Eu fui super rejeitado sendo biológico e eu dei super certo. Eu sofri muito, foi uma infância muito sofrida, muito, de muita dificuldade. Eu acho que é por isso que eu ganhei um coração dividido, assim, de dividir. Nada é meu, gente. Nada nessa vida é meu, nada. Vejo minha mãe sofrendo muito, lavando muita roupa para ajudar pra gente, meu pai alcoólatra, uma vida difícil. Aí esse Anderson pequeno cresceu e trouxe outros pequenos para perto, assim. Então, assim, parar de colocar na balança o filho adotado e o filho biológico, como se o filho biológico tivesse mais valor. Gente, o filho biológico, ele perpetua sua existência física. O filho adotivo, ele perpetua sua alma. Eu vejo a minha alma nos meus filhos. Eu tinha muito mais vontade de adotar mais, de ter mais filhos, de poder oferecer o pouquinho que eu posso, né? Porque eu não sou rico, eu não tenho condições financeiras muito boas, mas só de dar liberdade de uma criança estar em família é muito mágico, é muito genuíno. Eu gosto muito de viver essa história, assim, e queria demais incentivar a adoção tardia. Sou prova viva disso, que pode existir amor, sim, de uma criança de mais idade com a família adotiva. Puxa vida, não? Eita. História linda, né? História linda e que nos traz reflexão, que me trouxe vergonha do meu cristianismo, que trouxe vergonha do mundo cristão que nós vivemos, das igrejas que estão mais preocupadas com a aparência, com as cadeiras, com o som, com as roupas, do que de verdade com o evangelho genuíno. E já tem alguns meses que a Anice me mandou esse vídeo e eu demorei para vê-lo. E um dia no trabalho, na hora do almoço, eu falei, eu vou ver o vídeo que a Anice me mandou. Porque às vezes eu recebo bastante vídeos e eu vou colocando na ordem ali. E é da minha esposa, né? Eu precisava ver logo. E eu sentei e eu vi esse vídeo por mais de uma vez. Já tem, acho que uns 2 meses que eu vi o vídeo. E fiquei com esse vídeo na minha cabeça, no meu coração. E no dia, eu sentado ali no trabalho, chorei muito. Orei muito, falei muito com Deus. E vi a adoção que Deus fez a cada um de nós através da cruz. Deus nos acolheu, nos tomou para Ele, nos regenerou, nos transportou para o seio do seu amor, como fez esse rapaz. Deu o melhor dele. E essa semana Deus começou a me dar uma mensagem em cima deste vídeo. E dentro da mensagem, o que vinha na minha mente é obra de Deus. Quem já ouviu essa fala? Obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Realizar a obra de Deus. Você tem feito a obra de Deus? Você sabe qual é o significado da obra de Deus? Nós temos conhecimento real e verdadeiro do que é a obra de Deus? Eu quero ler junto com a igreja Evangelho de João 6, capítulo 28. Evangelho de João 6, 28. Dirigiram-se, pois, a ele. Esse ele aqui é uma referência a Jesus Cristo. E perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Que bonito isso, né?
Eu não sei com qual profundidade real essas pessoas fizeram essa pergunta para Jesus, mas se nós lermos o texto e o contexto, nós vamos entender que havia por trás ali alguns queriam fazer algum tipo de pegadinha com Jesus, queriam colocar Jesus contra a parede, mas essa pergunta ela é muito bonita quando nós olhamos o que está por trás dela. Você já se fez esta pergunta? O que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Você tem feito para você esta pergunta? Um dia desses eu conversava com a irmã, a qual está aqui, muito provavelmente ela vai lembrar da nossa conversa. Eu não pedi autorização, não vou citar o nome, mas é uma irmã que está aqui, aí você pergunte aí. E quando ela começou a falar sobre os questionamentos que estavam no coração dela, e entre os questionamentos será que eu tenho feito a vontade de Deus? Será que eu tenho servido a Deus como eu gostaria de servi-lo? Será que eu tenho sido presente na obra da igreja? Será que Deus quer me usar em outro lugar? E entre os questionamentos, enquanto ela falava, e eu via as lágrimas verdadeiras correndo do seu olho, banhando o seu rosto, e eu, através dos seus olhos, eu podia ver a sua alma, e o quanto tudo aquilo era real e verdadeiro. Mas o quanto ela gostaria de se doar mais, de fazer mais a obra de Deus. E eu olhando para ela falando e pensando comigo, Deus, que bonito isso. Que bonito uma pessoa não estacionar no engessamento da religião. Que bonito uma pessoa encontrar no fundo do seu coração ainda motivação para encontrar questionamento. É suficiente vir só aos domingos à igreja? Você já se perguntou para você se isso é suficiente? Você tem feito perguntas para você, o que eu faço para realizar as obras de Deus? Você já se perguntou, será que Deus, realmente eu tenho te honrado nesta terra? Deus, será que realmente eu tenho sido alguém que manifesta o teu reino nesta terra? Deus, será que realmente eu tenho sido alguém que transborda o teu amor nesta terra? São perguntas lindas de nós nos fazermos. Por que eu digo que é linda? Porque essas perguntas, elas vão externar o que está no nosso coração. Elas vão transparecer aquilo que está no nosso coração. Elas vão trazer para fora aquilo que está dentro de nós, desejo talvez de mudança, de alguém que não está contente com o pouco que tem dado, mas que ainda tem o desejo de se doar mais, de dar-se muito mais. E amados, quando acontece de haver um engessamento espiritual, religioso, é terrível, porque a pessoa se dá por satisfeita pela vida cristã que ela vai levando. E ela vai empurrando esta vida cristã de qualquer maneira. E às vezes o Espírito Santo quer tanto usá-la e não pode por conta do engessamento religioso. E o engessamento religioso, amados, vai fazendo com que a pessoa fique crítica, fique uma pessoa amarga, amargurada, infeliz, religiosamente falando. E não encontra mais beleza das coisas de Deus em lugar nenhum, em cântico algum. Nós cantando agora há pouco, nós começamos a falar que Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. E às vezes o engessamento religioso coloca isso em dúvida. E a pessoa não enxerga mais o tanto que ela é amada
por esse Deus. E quando as pessoas param de fazer essas perguntas de questionamento que vão trazer crescimento, elas começam às vezes a realizar coisas que elas entendem que são coisas que elas estão realizando a obra de Deus. Elas começam então a entrar em um processo e pensam que a roupa que veste é fazer a obra de Deus. Ela faz parte de um grupo religioso que nós fazemos a obra de Deus e aqui precisa se vestir assim. Se você não se vestir assim, você não está fazendo a obra de Deus. Aí separa nesse grupo. Aqueles que não fazem parte deste grupo, não, aquele grupo não faz a obra de Deus, eles não se vestem como nós, eles não se portam como nós, eles não andam como nós andamos, eles não falam como nós falamos. E quando se para de fazer essas perguntas para si mesmo, Pai, como eu tenho te servido na tua obra? A obra é dele, mas ele nos convida, ele nos dá o privilégio de sermos os cooperadores da sua obra. E aí começa a pensar-se que a quantia que se vem à igreja, ou que se vai à igreja, é fazer a obra de Deus. Eu vou, algumas de segunda a segunda, eu faço a obra de Deus, eu vou todos os dias nos cultos. Eu vou de quinta-feira, no caso nosso, eu vou nos domingos, eu faço a obra de Deus. Pensa-se no coração que o quanto se lê a Bíblia durante a semana ou durante o ano, eu faço a obra de Deus, eu leio a Bíblia de capa a capa todos os anos. E se sente maior por conta disso. Eu faço a obra de Deus, enfim, eu falo da palavra de Deus a tantas e tantas pessoas. Eu falo de Deus para muitas pessoas. E essa é uma das mais cruéis para aquele que se engessa e começa a entender que ele tem realizado a obra de Deus a partir do que ele pensa em si. Ele começa a olhar para as pessoas e apontar pecado na vida das pessoas. Ele aponta pecados na vida das pessoas e passa a ser um especialista em fazê-lo. E pensa-se com isso estar fazendo a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus, eu mostro o pecado das pessoas. E tem orgulho do que está fazendo. Sabe, amados, alguns chegam a pensar que o quanto chora na igreja. Hoje eu chorei bastante, Deus estava lá. A obra de Deus foi completa na minha vida. Se não chorou, a mensagem não foi boa. Se não chorou, o louvor não foi agradável, não foi bom. Mas se chorou, o culto foi uma bênção. A obra de Deus está completa. Se grita, então, quanto mais grita, mais a obra de Deus está presente. Se pula, como vocês pularam na abertura da mensagem, quanto mais se pula, mais obra de Deus é naquele lugar. E se mede a obra de Deus por isso. Deus está presente e a obra dele é realizada pelo tanto que se pula. Um canguru vive grudado com Deus, realizando a obra de Deus então. Pula uma vida toda. O que precisamos fazer para realizar a obra de Deus? E muitos são ensinados a cumprirem regras e mandamentos. Não é assim? Se você fizer assim, você está cumprindo a obra de Deus. Se você fizer assado, você está cumprindo a obra de Deus. Se você participar dos cultos, você vai receber a obra de Deus na sua vida. Você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Se você faltar, Deus vai te cobrar. E você não tem mais o direito de fazer a obra dele. Pensa-se que cumprir regras e mandamentos é fazer a obra de Deus. Eu não sei como você tem pensado
aí na sua vida o que é fazer a obra de Deus. Eu não sei o que estava verdadeiramente no coração dessas pessoas quando fizeram esta pergunta para Jesus. O que elas achavam, o que era fazer a obra de Deus. Mas uma coisa eu sei, amados: não há obra de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. Não há obra de Deus sem Cristo Jesus. A perfeita obra de Deus é Cristo em nós, esperança de glória. Quando eu vi esse vídeo e vendo a coragem desse rapaz movido pelo sentimento genuíno do amor, porque o que essas crianças poderiam oferecer a ele? Que status ele tirou? Agora, depois de anos que vieram descobrir esses filhos adotivos, aí eu me pergunto: o que é a obra de Deus? O que esse rapaz fez é ou não é a obra de Deus? É o amor manifesto de Deus, sim ou não? Com certeza, se isso não for a manifestação do amor genuíno, eu já não sei mais o que é. Eu já não sei mais o que pode ser. E essa verdade, que não há obra de Deus sem a pessoa de Cristo Jesus, nós podemos ter com muita clareza que não é pela força dos nossos braços, não é pelo quanto nós oramos, não é pelo que nós fazemos, não é segundo os padrões que esta ou aquela religião determina. Não, não é por isso. É por Ele. É nele, é por causa dele, é por meio dele, é que são todas as coisas. Quanto mais dele nós temos, mais dele nós manifestamos. Quanto mais da religião se tem, menos dele se manifesta. É triste a gente dizer isso, amados, porque está aí para a gente ver a torto e a direita. Nós temos visto tantos escândalos no meio cristão que está feio de ver. E eu fico pensando, imagine se Deus fosse escrever cartas para a igreja como fez com as 7 igrejas do Apocalipse. Qual seria o conteúdo dessas cartas? O que estaria escrito nessas cartas? Sem Ele, nada podemos. A grande questão é que muitos têm tentado fazer a obra que é dele, fora dele. É tão estranho a gente dizer isso, mas em nome de Cristo, fazendo uma obra sem a presença dele, não querendo que ele seja o participante. E quando eu olho os padrões que se estabelecem dentro da religião para apresentar Cristo, nós vemos que não tem nada a ver com a obra genuína de Cristo, na grande maioria. E quando os padrões são mais importantes do que Cristo, eles perdem o sentido. Quando a igreja começa a apresentar, olha, para servir Cristo, você precisa agir dessa forma. Nós temos cultos dessa maneira, da vitória, da bênção, da libertação, da cura, e você tem que vir. Se você não vir, você perde a bênção. Padrões. Você precisa usar esse tipo de roupa. Nós só podemos cantar músicas que não dizem você para Deus. Agora tem isso. O grupo de louvor veio me falar e eu ouvi algumas outras pessoas dizendo pela internet. Dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe de mim, disse Jesus.
não dizem você, mas o coração não está próximo a Ele. Padrões estabelecidos para a obra de Cristo. Infelizmente, muitas vezes a religião, ela complica, amados, aquilo que é muito simples. Preste bastante atenção. Eu já estou finalizando a mensagem hoje. Preste bastante atenção nisso. Volte a sua atenção, toda a sua mente, para o que eu vou falar agora. Muitas vezes a religião complica. Quando ela não complica, ela coloca medo. Porque no medo é mais fácil dominar. Quem é mãe aqui e nunca disse, talvez algumas mães tenham consciência, não tenha dito, mas a criança está querendo ir para um lado que você não quer que ela vá. A mãe diz, olha, se você for lá, o bicho-papão vai te pegar. Não é? Se você for lá, o homem do saco está lá. Se você for lá, já é para os maiores, né? A noiva do banheiro, né? Já é na escola isso, eu acho, né? Mas é no medo. E no medo, a criança olha, pensa, na dúvida, não vou. E na religião, amados, nos padrões, se você não fizer, o bicho-papão chamado Deus vai te pegar. Se você não der oferta, se você não der o dízimo, se você não vir aos cultos, se você não orar, se você não ler a Bíblia, o bicho-papão vai te pegar. Os padrões passam a ser mais importantes que Cristo. Perdem o sentido. Perde-se totalmente o sentido. Quando não complicam aquilo que é simples, fazem um malabarismo para complicar aquilo que é simples, para não haver entendimento. Olha a pergunta que fizeram para Jesus, 28 do capítulo 6 de João. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a resposta simples de Jesus. O 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O que é fazer a obra de Deus? Vocês podem me responder? Quem responde? Ninguém? O versículo é muito simples. O 29 está dizendo, Jesus respondendo: a obra de Deus é esta, creia naquele que foi enviado por Deus. Quem foi enviado por Deus? Esta é a obra de Deus. Você crê em Jesus? Está fazendo a obra dele. Quando nós cremos em Jesus, amados, nós passamos a manifestar quem ele é em nossas vidas. Nós vamos manifestar da profundidade do seu amor, da profundidade do seu caráter. Quando não se crê, como vai se manifestar Jesus? Como vai se pregar Jesus se não crê nele? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. No monte da transfiguração, Deus lança uma voz dizendo àqueles que ali estavam: eis o meu filho amado, a ele ouvi. Se eu trouxer um outro evangelho, que não esteja em concordância com a palavra, amados, não me ouçam, não me escutem, não me deem ouvidos, por favor, porque a Bíblia dá esse alerta. Chegará um tempo trabalhoso, difícil, em que os homens serão amantes de si mesmos, vão trazer mensagens que agradem aos ouvidos, e muitos vão gostar do que estão ouvindo, porque não vão mais querer dar ouvido à sã mensagem. E quando nós olhamos para esta fala de Jesus,
Nós cremos nele, nós vamos viver segundo os padrões dele. E qual é o maior padrão de Jesus Cristo? É o seu amor. Olha o que diz a palavra de Deus em João 15. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não existe um padrão diferente para Jesus que não seja o amor. Não existe um padrão diferente para nós estarmos envolvidos na obra de Deus. O padrão para a igreja tem que ser o amor, amados. Se o amor não for o que rege a igreja, nós não estamos fazendo a obra que é de Cristo. E para finalizar, eu quero ler junto com a igreja Filipenses. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. A palavra de Deus fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existe uma boa obra sendo realizada em nós, para que nós manifestemos ela, e é Ele quem vai completá-la. Mas quanto de nós quer isso? Quanto de nós deseja de verdade isso? Quanto de nós questiona a maneira que nós temos vivido o cristianismo? Quanto de nós se pergunta: Pai, verdadeiramente eu tenho desejado ser usado pelo Senhor? Ou nós preferimos mais sermos usados segundo os padrões deste mundo? Os padrões desse mundo determinam a roupa que a gente veste, o calçado que a gente calça, os lugares que nós devemos frequentar, o tipo de música que nós devemos ouvir, o tipo de série que nós devemos assistir. Os padrões de Cristo é o seu amor. Olha o que diz a palavra de Deus em João 15. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não existe um padrão diferente para Jesus que não seja o amor. Não existe um padrão diferente para nós estarmos envolvidos na obra de Deus. O padrão para a igreja tem que ser o amor, amados. Se o amor não for o que rege a igreja, nós não estamos fazendo a obra que é de Cristo. E para finalizar, eu quero ler junto com a igreja Filipenses. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. A palavra de Deus fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existe uma boa obra sendo realizada em nós, para que nós manifestemos ela. E é Ele quem vai completá-la. Mas quanto de nós quer isso? Quanto de nós deseja de verdade isso? Quanto de nós questiona a maneira que nós temos vivido o cristianismo? Quanto de nós se pergunta: Pai, verdadeiramente
Eu tenho desejado ser usado pelo Senhor? Ou nós preferimos mais sermos usados segundo os padrões deste mundo? Os padrões desse mundo determinam a roupa que a gente veste, o calçado que a gente calça, os lugares que nós devemos frequentar, o tipo de música que nós devemos ouvir, o tipo de série que nós devemos assistir. Os padrões vão nos encurralando e nos direcionando para que nós vivamos segundo os padrões deles. Mas o padrão de Cristo é o amor, é amar o próximo como Ele nos amou. Que o nosso coração, amados, deseje isso. Ainda que a gente não traga para dentro da nossa casa 12 crianças, mas que a gente saiba cuidar, às vezes, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do amigo, do vizinho. Que a gente saiba cuidar daqueles que estão à nossa volta, dos irmãos que congregam na mesma fé que nós. Tem muito do amor de Deus em nós para ser posto para fora. O amor dele, a palavra de Deus diz em Romanos 5,5, que foi derramado no nosso coração. E ele não pode ficar aprisionado, ele precisa sair para fora. Porque tudo que fica parado apodrece, perde a validade. Esse rapaz, ele acionou um gatilho de amor tão grande nele que a primeira adoção trouxe uma energia tão gostosa para a vida dele. É claro que ele precisa encontrar o equilíbrio, senão isso vai consumi-lo. Deus é quem sabe até onde ele pode ir adotando, mas ele transbordou para fora aquilo. Ele deixou isso sair dele. Que a gente tenha esse mesmo desejo. Que a gente possa experimentar o que é esta maravilha de externar este amor que já está no nosso coração. Amém?